OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a satisfação, tenho a honra de conversar com Joyce Ribeiro. Joyce Ribeiro, ela já vai falar sobre ela e sobre a Optimum Supply. Joyce, um prazer estar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Olá, professor Manolo. O prazer é meu, obrigada pelo convite. É uma honra aqui estar com vocês. Joyce, vendo o teu currículo, ele é extremamente fantástico, né? A primeira coisa que me chamou a atenção é que você é mestre em engenharia de sistemas logísticos e engenharia mecânica pela Escola Politécnica da USP, né? A USP, ela cria, gera politécnicos, né? A palavra engenharia não é muito utilizada lá, são politécnicos. Fala um pouquinho de você, Joyce, da tua trajetória acadêmica, da tua trajetória em empresas, e em particular agora na Optimum Supply. Então, sou engenheira mecânica e desde que me formei já fui buscando trabalhar com supply chain, com logística. Me apaixonei pela área de compras e senti uma falta dentro do currículo da engenharia de ter uma especificidade em supply chain, e em compras principalmente. Então, já logo busquei um mestrado, já era algo que eu estava pensando, planejando, e foi um complemento muito bom para a minha formação. Aprendi muito durante o curso, tive a oportunidade também de fazer uma extensão do meu mestrado no MIT, onde tive um contato com profissionais de supply chain do mundo inteiro, então foi muito rico, assim, para a minha carreira. Então, iniciei trabalhando na Natura, trabalhei em compras, depois trabalhei na parte de transporte, de distribuição, e sempre muito correlacionado entre empresa e academia, nunca fiquei muito distante do mundo acadêmico. Tanto que depois eu acabei saindo da Natura e fui trabalhar, voltei para a USP, trabalhei num centro de inovação de sistemas logísticos, então continuei relacionada aí a compras e a supply chain de maneira geral. Morei depois um tempo fora do Brasil, e quando eu voltei, comecei a me envolver com a Optimum Supply, com muita vontade de empreender e de fazer algo novo. Vi que faltavam ferramentas para apoiar o processo de compras nas empresas, né? E daí começou a história da Optimum. Estou olhando aqui um resumo da Optimum Supply, e a primeira coisa que me chama a atenção é que é uma plataforma digital. Sim. Uma plataforma digital voltada para compras, né? Então, a Optimum Supply, ela faz uma intermediação entre fornecedores, faz a escolha dos fornecedores, vamos falar sobre isso, inclusive, e o outro lado da ponta. Como é que funciona exatamente a plataforma, num grande resumo, a Optimum Supply, Joyce? Somos uma plataforma digital, que a gente chama de SaaS, né, de Software as a Service, então é tudo na nuvem, acesso via web, e a gente cuida de todo o processo de compras, desde a escolha do fornecedor, da seleção, que é assim, a parte mais crítica do processo, que é quando você traz os seus parceiros para dentro, né, da empresa do cliente, até a colocação de pedido e a gestão também depois da rotina e do dia a dia deste fornecedor. Falando mais especificamente da parte de seleção, dessa parte do sourcing, a gente tem um grande diferencial em relação aos nossos concorrentes no mercado, que é o olhar para as decisões que são complexas e estratégicas. Então, a gente não quer só digitalizar o processo que antes era feito manualmente. A gente quer trazer uma inteligência no processo e apoiar o comprador e os analistas, né, dentro da área de compras, os líderes da área de compras, a poder tomar a melhor decisão estratégica das aquisições, tanto de produtos quanto de serviços dentro da empresa, né, que não é uma escolha assim trivial. É algo que deve ser ter uma metodologia embasada para que você possa fazer a melhor escolha de um parceiro que muitas vezes
vai ficar muitos anos, né, com você, vai representar a sua empresa também, né? A presença de um fornecedor é muito importante para a empresa. Joyce, nos dias de hoje, reputação é algo extremamente relevante em todas as empresas, né? Às vezes, um fornecedor aparentemente está limpo, digamos assim, tem entre aspas, um passado limpo, e ele faz parte, digamos, do rol de fornecedores que as empresas estão colocando para, digamos, fornecerem produtos para outras empresas. Nesse contexto, como é que fica a questão do ESG? É um ótimo ponto, né? Super em voga ultimamente. Acho que ele sempre foi importante, mas nunca se falou tanto quanto tem se falado agora sobre isso. A parte do ESG, ela é muito crítica, tanto na questão de governança, realmente de você trazer um processo transparente, com compliance para a empresa, né? E quando eu falo empresa, tanto pública quanto privada, tá? Acho que a gente também pode trazer toda essa conversa para o contexto de compras públicas. E cada vez mais a gente coloca a luz nos critérios também socioambientais. Então, o quanto é importante que os fornecedores estejam alinhados com as diretrizes, né, da empresa cliente, tanto na questão social quanto na questão ambiental. E a gente faz isso de uma maneira que a gente consegue inserir no nosso processo de seleção diversos critérios que são relevantes para a tomada de decisão. Então, e esses critérios, eles podem ser subjetivos. Colocando um exemplo para ficar mais palpável, se uma empresa ela tem um compromisso, por exemplo, de se tornar carbono neutro daqui a 5, 10 anos, pode ser um compromisso de longo prazo. Isso precisa se traduzir em métricas palpáveis para a escolha de fornecedores, porque a gente está falando de toda a cadeia, né? Então, os fornecedores também precisam ajudar nesse compromisso de se tornar carbono neutro, de reduzir emissões de gases de efeito estufa. E a gente, dentro da plataforma, consegue customizar esses critérios, né, critérios de avaliação que vão ser utilizados para a escolha de fornecedores, da maneira como o cliente precisar para cada tipo de tomada de decisão. Então, ele vai colocar ali qual que é o nível de emissões de gases do fornecedor, e esse vai ser não o único, mas um dos critérios para se escolher esse fornecedor. Sendo interessante que esses critérios, eles têm uma performance. Então, não é só um pré-requisito, sim ou não, sabe? Que também é importante, né? Então, eu estou falando de utilização de áreas embargadas. Eu não posso ter um fornecedor que se utilize de áreas embargadas no processo dele. Isso é um critério de sim ou não. Então, se ele utiliza, ele está fora do meu processo. Se ele não utiliza, ele pode continuar. Agora, o quanto ele emite de gás de efeito estufa, eu posso ter uma performance e o que a gente chama de trade-offs, que são trocas. Então, o quanto que eu pagaria mais para um fornecedor que emite menos, porque também no futuro isso vai acabar sendo convertido financeiramente, né? Ou quanto este fornecedor também tem outros critérios operacionais que eu preciso medir. Então, a nossa metodologia, ela permite que você coloque tudo isso em consideração para a tomada de decisão. Por isso que nós somos especializados em tomadas de decisão que são estratégicas, né? A gente habilita essa discussão. Muitos critérios estão correlatos às questões do meio ambiente, que são critérios, por exemplo, sociais, políticas das empresas, desses fornecedores, por exemplo, com relação à contratação de pessoas que tenham que de fato têm alguns requisitos quanto à mobilidade ou quanto a questões de cotas raciais, e temos outras questões também internas, muito relacionadas com a questão de compliance, de controles internos. Há um conjunto de variáveis extremamente grande aí, e vocês conseguem, na Optimum Supply, vocês conseguem separar, desagregar essas variáveis e construir, digamos, um determinado índice de ESG para as empresas? Sim, como você comentou, são muitas variáveis, né? Então, a gente trabalha com modelos de acordo com tipos de categoria e compras que você deve fazer.
Então, o que é aplicável para uma categoria de produto, ela pode não ser aplicado para outra. Por isso que a gente trabalha com esses modelos, né? E muito desses critérios que o senhor colocou são intangíveis, né? Então, como que a gente traduz, né, tanto essa parte social, níveis de treinamento que o fornecedor dá a seus colaboradores, a gente converte isso em algumas métricas comuns, em índices, como o senhor comentou, e daí isso pode ser convertido numa nota, e pode ser discutido, e pode ser comparado, né? Então, para cada tipo de compra, você escolhe os critérios, né, a empresa coloca os critérios que são relevantes para aquele tipo de aquisição. Então, eu estou falando de um serviço terceiro que vai acontecer dentro da minha planta, por exemplo. Então, eu vou ter o fornecedor com colaboradores lá dentro. Eu quero verificar questões super importantes trabalhistas, se o fornecedor está cumprindo com todos os direitos daquele colaborador. Então, ele vai conseguir medir isso e acompanhar isso. O que não vai ser tão relevante para um outro fornecedor que está só me produzindo uma embalagem, né? E daí, então, para este da embalagem, eu vou ver o quanto que ele gasta de produção energética na fabricação dele, né? Então, eu vou ter, para cada tipo de aquisição, tipos de critérios diferentes, e a gente apoia, né? A gente sabe que não é um processo simples. Então, a gente apoia o nosso cliente para a criação dessas métricas e para o acompanhamento delas. Joyce, pelo que eu estou entendendo, você procura um cliente, ou um cliente chega à Optimum Supply e diz: eu gostaria de ter fornecedores com estas características: defesa do meio ambiente, questões relacionadas à área social, questões relacionadas com a governança, e vocês, olhando essa empresa, esse cliente, vocês vão encontrar os melhores fornecedores para as demandas dessa empresa. Essa é a ideia básica, está correta? O cliente já tem alguns fornecedores, ou que ele costuma trabalhar, ou que ele já tem em prospecção. A gente também pode fazer essa busca, né? Mas o que nós apoiamos de fato, né, o core do negócio, é nessa avaliação. Apoiar o cliente a decidir qual que é, né, a melhor escolha dentre essas alternativas de fornecimento, né? Então, é lógico que tem um primeiro funil onde você busca esses fornecedores, mas depois o core do processo é justamente você conseguir avaliá-los, você conseguir diferenciar e ver quais que são os benefícios que cada um traz para você tomar a decisão mais embasada. Eu estava olhando aqui, o que são os SKUs? SKUs, né? Que você disse, com análise de cenários baseada em otimizações matemáticas, as compras com grande quantidade de SKUs são executadas com rapidez e inteligência. O que vem a ser exatamente essa sigla? O Stocking Key Unit é uma sigla que é o código único do produto. Então, quando a gente fala que são vários SKUs, é que são vários itens diferentes dentro de uma aquisição. E aí você vai depois agregar para que... Isso. Tem um tipo de compra que a gente também chama de complexa, né? Tem dois tipos de complexidade numa aquisição. Uma complexidade é quando a gente tem esses diversos fatores que a gente comentou até agora, que vão ter que ser levados em consideração, né? Então, eu tenho quesitos operacionais, eu tenho, obviamente, o custo, eu tenho diversas questões socioambientais, então é muita coisa para levar em consideração para eu comprar um determinado item ou um determinado serviço. Outro nível de complexidade é quando eu tenho muitos itens para comprar num conjunto. Um exemplo clássico é, por exemplo, um bid de materiais elétricos. Então, quando uma empresa, né, que tem fábrica, etc., vai ter um bid de materiais elétricos, ela tem, às vezes, mais de 2.000 itens para cotar e comprar ao mesmo tempo. E uma pessoa, ser humano, fica maluco se ele for analisar linha a linha desses 2.000 itens, né? Porque cada um tem um detalhinho. Então, a gente tem um sistema apoiado por uma modelagem matemática que consegue trazer alocações de cenários que facilita o entendimento do comprador, do analista que está fazendo essa compra, para que ele veja qual que é a melhor forma de comprar esses produtos. Porque dificilmente o mesmo fornecedor tem todos os produtos na melhor opção,
né? Então, a gente monta conjuntos de compra para ele com essa alocação. Que item que deve ser comprado por qual fornecedor? E isso é um modelo matemático com a nossa inteligência que faz. Excelente. Bom, Joyce, vamos pedir para a nossa telespectadora, nosso telespectador, nosso economista, um segundinho e já retornamos. O que nos move, nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E estou conversando com Joyce Ribeiro, que é mestre pela Escola Politécnica da USP, engenheira, e é a CEO da empresa Optimum Supply, que é uma empresa digital dirigida para compras. Joyce, o setor público está sempre comprando, está sempre demandando milhares e milhares de produtos, todos por licitação. Na cidade de São Paulo foi criado o Dia do Capitalismo Humanista, idealizado pelo professor Dr. Ricardo Sayegh, e temos uma cidade que está voltada fundamentalmente para as questões ambientais, e para as questões da valorização do trabalho humano, para as questões da dignidade da pessoa humana e de uma boa governança no setor público. O próprio Dr. Ricardo Sayegh criou um índice do ESG, utilizando-se fundamentalmente do caput e das premissas do artigo 170 da Constituição Brasileira. Então, nós temos um setor público que consome milhares e milhares de produtos pelo Brasil inteiro, não é só na cidade de São Paulo, no Brasil inteiro. E o setor público, me parece que está extremamente carente de informações que poderiam ser supridas pela Optimum Supply. Isto porque o gestor público, Joyce, quando ele vai fazer uma licitação, em geral são valores elevados, ele acaba fazendo um edital e nesse edital ele espera que cheguem empresas com determinadas características. O gestor público, conforme igualmente a outros gestores, não tem nem tempo e nem a capacidade de olhar, separar, digamos, o joio do trigo. Como é que a Optimum Supply poderia ajudar o setor público nesta fase da separação do joio do trigo e dar ao setor público a oportunidade de realizar negócios, realizar contratos com empresas que efetivamente estão dentro dos critérios do ESG? Uma ótima questão, super relevante também. Sabemos que as compras públicas hoje são responsáveis pelo maior volume de compras, muito mais do que as privadas, então é um montante muito grande, né, que gira aí nas compras do governo. E, inclusive, já estamos iniciando algumas ações, temos um projeto piloto com o IGOV, inclusive eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento ao nosso mentor, Marcelo Sayegh, e assim,
tanto o Instituto do Capitalismo Humanista, quanto todo o trabalho do Dr. Ricardo, têm sido muito bacanas para também impulsionar uma maior transparência, maior compliance e maior qualidade das aquisições públicas, né? O Optimum, ele entra dentro desse processo, se encaixa perfeitamente para apoiar, né, todo o processo do início ao fim, de forma digital, né, com todas as justificativas do processo. Então, tem uma outra característica do nosso sistema, que eu acabei não comentando no nosso primeiro bloco, que é a inclusão de stakeholders, né, que são as pessoas que são envolvidas dentro daquele processo. Então, a nossa metodologia também aborda a inclusão dos stakeholders como parte do processo decisório e fica com a justificativa deles no sistema. E nós conseguimos inserir todas as políticas públicas relevantes para determinada compra dentro desse processo, né? Tanto envolvendo o índice do capitalismo humanista, outros índices de ESG, como a gente trabalha com os modelos, né, que eu comentei. Então, para diversos tipos de compra, a gente vai ter diversos tipos de modelo, e cada qual com as suas características inseridas para apoiar justamente o gestor, que realmente, e daí não é culpa do gestor, né? Qualquer pessoa não tem todas as habilidades para fazer nessa decisão sem um apoio metodológico, né? Sem um processo, sem um embasamento ali do que ele deve olhar, e um sistema para ajudá-lo nessa questão de compras muito estratégicas, né? Quando a gente também fala de valores muito altos. E a Optimum Supply, como é que poderia se moldar, se integrar nesses processos de compras do setor público? Como é que poderíamos integrar a Optimum Supply? A gente integra hoje com diversos outros sistemas, né? Então, tanto sistemas de gestão das empresas, né, os chamados ERPs, até às vezes outros sistemas de compras que já fazem uma parte de compras mais operacionais, e nós acabamos focando em compras bem estratégicas e conseguimos atuar em parceria com outros processos. Então, tudo isso hoje é feito no mundo digital por meio de integração, né? Então, são transferências de informações. Então, a gente busca informações de entrada em outros sistemas que são ali relevantes para aquele processo, poderia integrar com um portal onde você tem todas as políticas públicas, e depois você libera essa informação para outros processos que vão dar andamento ali a pedidos com os fornecedores, a gestão dos contratos, né? Então, você tem ali, na verdade, o desenho da integração, ele depende muito do que é necessário, né? Praticamente, você pode fazer de tudo, né? Então, você vai desenhar que tipo de informação que deve ser trocada em qual sistema, e hoje em dia, com cada vez mais todos os processos se tornando digitais, tudo isso é possível, né? Tudo isso é factível, e é relativamente simples e rápido de se fazer, né? Bom, eu acho fantástico o papel da Optimum Supply, porque ele intermedia diversos setores das empresas, e principalmente do setor público, na busca de fornecedores que atendam requisitos extremamente importantes, tanto aqueles relacionados com o meio ambiente, quanto aqueles relacionados com as questões sociais, e também, é claro, com a questão da governança corporativa desses fornecedores. Eu creio que um caminho poderia ser levar a informação, divulgar o trabalho da Optimum Supply, levá-lo para o setor público, para que o setor público faça licitações, não só chamando empresas que têm essas características da Optimum Supply, e num processo licitatório, a Optimum Supply ser a empresa que vai direcionar, vai ajudar o gestor público. Então, eu tenho além dessas questões, sempre vem aquela pergunta, Joyce, como é que questões de blockchain, questões de inteligência artificial fazem parte
também desses processos? Boa pergunta. Sempre que a gente fala de tecnologia, né, a gente já fala de inteligência artificial, de blockchain. Atualmente ainda não temos blockchain dentro do nosso processo, tá? Estamos trabalhando em algumas frentes de inteligência artificial para melhorar sugestões ao analista, né? Então trazendo maior inteligência no processo dele, melhorando já o que ele deveria considerar naquele tipo de aquisição, quais que são os valores normalmente encontrados também para aquele mercado, então trazendo algumas informações para apoiar o processo dele, né? Então isso são tecnologias que a gente tem trabalhado. A gente trabalha com uma metodologia de tomada de decisão, né? Então todo embasamento do nosso software é uma metodologia de tomada de decisão que é adaptada para esse contexto de compras, que é chamada de MCDA, é uma sigla em inglês que significa Multi-Criteria Decision Analysis, análise de decisão multicritério, que é uma metodologia científica provada como uma boa estratégia para essas tomadas de decisões que tem multivariáveis, né, que não é só um fator, porque se fosse para comprar só mais barato é muito mais simples, né, então quando eu tenho esses outros elementos em consideração. Joyce, onde está sediada a Optimum Supply? Nós estamos em São Paulo, a gente tem um escritório em São Paulo, mas temos colaboradores aí no mundo inteiro, né? A gente já, desde antes da pandemia, já trabalhava de forma mais digital, com desenvolvedores em outras cidades, em outros estados do Brasil. Hoje nós temos um dos sócios da empresa, é um professor da Universidade de Loughborough, que fica no Reino Unido. Ele é um dos principais nomes nessa metodologia que eu comentei de tomada de decisão, né? Ele é um dos nossos sócios, membros do nosso conselho, faz todo o direcionamento científico da empresa. Então, somos uma empresa brasileira, com sede em São Paulo, mas com esse olhar global, né? De sempre... hoje o nosso Tech Lead, por exemplo, fica nos Estados Unidos, então temos esse olhar aí para tudo que tem acontecido no mundo. Né? Bom, Joyce Ribeiro, CEO da Optimum Supply, muito obrigado por estar conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E a você, meu caro economista, minha cara economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, até o próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil.